Olá pessoal, eu sou a Loiane e na aula de hoje nós vamos aprender como remover um elemento do final da lista encadeada, ou seja, o último elemento. Vamos ver na teoria como é que seria remover o elemento do final e depois a gente parte para a prática no algoritmo. Então, dada uma lista encadeada com 4 elementos, com os elementos 1, 2, 4 e 5, nós queremos remover o último elemento da lista, ou seja, nós queremos remover o elemento número 5. Então, como é que vai funcionar esse algoritmo? Nós vamos percorrer a nossa lista até o penúltimo elemento, ou seja, até o elemento antes do elemento que a gente quer remover. E lembrando que a gente já tem algoritmo para isso, que a gente já fez métodos para poder percorrer a lista até uma determinada posição. Nesse caso, se a gente tem aqui 4 elementos, a gente quer percorrer até a posição 3. Nesse caso, vai ser a posição 0, 1, 2, ou seja, o tamanho menos 2, já que nós temos 4 elementos na lista, e o tamanho menos 2 vai dar o elemento 2, que é justamente o elemento número 4. Lembrando que o Java começa da posição 0. Então, o elemento 1 está na posição 0, o elemento 2 está na posição 1 e o elemento 4 está na posição 2. Então, por isso, o tamanho menos 2. Então, depois que a gente percorreu até o penúltimo, o que nós vamos fazer é o penúltimo ponto próximo apontar para nulo. Assim, a gente perde a referência daquele elemento que está sendo removido. E é claro, depois que a gente fizer isso, o penúltimo ponto próximo igual a nulo, a gente também precisa atualizar a referência do último elemento. E o último elemento passa a apontar para o penúltimo e assim tudo fica atualizado. E aquele elemento que foi removido, a gente pode limpar ele ou então retornar aquele elemento, caso seja a decisão que a gente faça aí no nosso algoritmo. Então, vamos para a prática. Aqui no nosso algoritmo, eu vou fazer um remove do final. Então, public, por enquanto, novamente, eu vou deixar como void, e aqui nós vamos fazer o remove do final. De novo, a gente precisa fazer algumas validações. Se o tamanho for igual a 0, não adianta a gente remover do final, porque a nossa lista está vazia. Se a gente tiver apenas um elemento, se o tamanho for igual a 1, a gente não precisa se dar todo esse trabalho. A gente já tem aqui o remove do início, a gente pode reutilizar esse método, já que a gente tem apenas um elemento na lista. Então, realmente não vai fazer diferença. Aqui nós podemos fazer um this.remove do início, já que só tem um elemento, a gente não precisa percorrer a lista inteira. E aqui, se você quiser retornar o elemento também, da mesma forma que a gente fez aqui em cima no remove do início, a gente pode fazer esse retorno aqui. E aqui, para parar de dar esse erro, eu vou colocar o retorno de nulo por enquanto. 2 cenários já temos definidos, se o tamanho for 0 e se o tamanho for 1. Se chegar aqui na linha 75, significa que a gente tem pelo menos 2 elementos na nossa lista. Então, a gente vai percorrer até o penúltimo elemento. Eu vou guardar aqui, que a gente vai precisar daquela referência. Então, penúltimo é o penúltimo nó. E a gente pode fazer a busca. Então, aqui, ó, a busca do nó pela posição. E a gente viu lá que com 4 elementos, a gente precisa buscar o tamanho menos 2, porque a gente quer ir pelo penúltimo. Então, aqui vai ser o tamanho menos 2. E lembrando que mesmo se a gente tiver 2 elementos nessa lista, esse algoritmo vai funcionar porque a gente está garantindo, através aqui desse tamanho 0 e a validação se tem apenas um elemento, que nessa linha a gente sempre vai ter pelo menos 2 elementos. Então, se o tamanho for 2, vai ser a posição 0, vai buscar o primeiro elemento para a gente conseguir fazer a remoção do último elemento. E se caso tiver 3 ou mais, faz o algoritmo conforme a gente viu lá nos slides. Aqui vai ser bem semelhante com o que a gente fez aqui em cima. A gente também pode guardar o elemento removido, e nesse caso vai ser o penúltimo nó.getPróximo, já que a gente está pegando o próximo elemento que vai ser removido,
ponto get elemento. E aqui sim, nós podemos fazer o nó removido. Mas antes da gente retornar, a gente precisa colocar qual que é a lógica. E a gente viu que a lógica é pegar o set próximo e apontar para nulo. E é claro, a gente também precisa atualizar o último. Então, o último também passa a ser o penúltimo nó. E é claro, nós também temos que tirar do tamanho, já que nós estamos removendo um elemento da lista. Vamos ver se está funcionando. Nós vamos vir aqui e a gente também vai criar um método. Então, aqui vai ser o remove do final. Já vou atualizar aqui em cima também. Nós também vamos criar uma lista e, de novo, nós vamos verificar se vai dar aquela exceção. Eu vou tentar remover do final. Como a lista está vazia, precisa dar uma exceção. E deu uma exceção que a lista está vazia. Perfeito. Nós vamos adicionar alguns elementos aqui. E a gente pode, de novo, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. O elemento removido, só que aqui vai ser o remove do final. E como nós temos 3 elementos, nós vamos fazer isso 3 vezes. Lembrando que quando vir aqui para essa última parte, a gente vai cair nesse caso aqui, que vai remover do início. Vamos executar, e aí sim, nós temos o elemento 3 removido, ficou 1 e o 2 na lista, o elemento 2 removido, ficou 1 na lista e o elemento 1 removido, e a lista ficou vazia. Então, vamos tentar executar esse algoritmo aqui para a gente ver se está indo tudo certinho. Executando apenas a partir da linha 72, para a gente poder ter esse espaço aqui em branco para poder fazer o nosso algoritmo. Então, vou fazer aqui 3 elementos. Então, nós temos essa lista com 1, 2 e o 3. Esse é o início, esse aqui é o último. E a gente quer remover o último elemento aqui da lista. No caso, nós vamos pegar o penúltimo nó, que vai buscar o nó tamanho menos 2. Então, essa aqui é a posição 0, essa é a posição 1 e essa é a posição 2. Nós vamos fazer aqui, então, o tamanho menos 2, ou seja, o tamanho aqui é 3. 3 menos 2 é igual a 1, então o penúltimo vai parar aqui nessa posição aqui. Vamos colocar um P. Então, o elemento removido, ele vai ter o valor de penúltimo, ponto get próximo, que aqui é o nó 3, ponto get elemento. Então, ele vai apenas pegar esse elemento 3 aqui para ser retornado aqui na linha 81. Com isso feito, nós vamos pegar o penúltimo ponto set próximo igual a nulo, ou seja, nós vamos remover essa ligação. O último vai receber o penúltimo nó, então o último sai daqui e o último passa a vir para cá também. E o tamanho que antes era 2 passa a ser 1, que aqui remove tudo. E assim a execução para. Agora vamos ver de novo. Deixa eu tirar aqui esse P de penúltimo aqui. Vamos tentar executar esse algoritmo mais uma vez. A gente quer remover agora o elemento número 2, que está na posição 1. Então, o tamanho é igual a 1, não é? Então, vai para a linha 75, vai buscar o nó no tamanho menos 2. E aqui o tamanho era 3. Na verdade, o tamanho agora vai passar a ser 2. O tamanho é 2, 2 menos 2 é 0, então o penúltimo vai apontar aqui para o nó número 0, para o início. Nós vamos pegar aqui o elemento a ser removido, apenas o elemento, que vai ser o penúltimo ponto get próximo, que é o nó número 2, e nós vamos pegar apenas o elemento que é o 2. Lembrando que a gente não está retornando o nó inteiro, apenas o valor desse nó, que é 2. O penúltimo ponto set próximo passa a valer nulo, então, penúltimo ponto set próximo passa a valer nulo, então a gente vai perder essa referência. O último passa a ser igual ao penúltimo, então o último vai apontar aqui também, e o tamanho de 2 passa a valer 1, e a gente vai retornar aqui o valor número 2. Então, não existe mais essa referência aqui. E nós vamos remover o penúltimo daqui. Executando esse algoritmo mais uma vez, o tamanho é igual a 1,
o tamanho é igual a 1. Então, o que a gente passa a fazer é remover o primeiro elemento, que é o quê? O último vai passar a ser nulo e a gente vai retornar aqui o valor do número 1. O início vai passar a ser nulo e o último também passa a ser nulo. E esse elemento também não existe mais e assim a gente limpa todos os elementos da lista. Na próxima aula, a gente vai aprender como remover um elemento de qualquer posição da lista. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!